Gente, então, boa noite a todos. Eu sou Iracema Benevides, eu sou médica aqui em Belo Horizonte, medicina antroposófica e também homeopatia, e membro da Rede Pix. Eu tenho a grande alegria de estar com vocês aqui essa noite, convidando nossos amigos Alexandre Barreto e Islândia Souza, que vai se apresentar. E aí a gente vai começar, então, essa nossa conversa sobre o histórico, momento atual e perspectivas da Rede Pix, né? Então, gente, obrigada e vamos lá. Boa noite, Iracema. Boa noite, Alexandre. É uma noite de alegria. Eu estou reencontrando a Alexandre mesmo à distância, depois de tanto tempo, então estou muito feliz. E é muito bom encontrar para contar história, né? Então, eu estou mais ou menos assim, contação de histórias reais, né? E que traz muitas lembranças e muitos encontros. Então, obrigada também por a oportunidade e o convite da gente estar fazendo esse registro hoje. Sou Islândia, pesquisadora da Fiocruz Pernambuco, vice-coordenadora da pós-graduação em saúde pública e atualmente coordenadora executiva do Observa Pix. Boa noite a todos e todas, boa noite Iracema, boa noite Islândia. Para mim é um motivo também de muita alegria de estar aqui com todos vocês. O meu sentimento sempre que eu me conecto, né, com as pessoas da Rede Pix é um sentimento mesmo de amizade, como Iracema iniciou apresentando, né, falando dos amigos, e sinto que esse afeto, né? Essa expressão afetiva de uma maneira mais profunda de troca, né? Que acho que a amizade expressa isso, fala da profundidade do vínculo e dos relacionamentos que a gente foi estruturando ao longo das nossas trocas, vivências, partilhas, em momentos que envolvem aí a construção da Rede Pix. Me apresentando, né, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou psicólogo de formação e, através de projetos de extensão e pesquisa, a gente trabalha aí já dá para dizer uma década nesse contexto do diálogo com o SUS e todo o campo das práticas integrativas e complementares. Ai, que legal, bacana. Então, Alexandre, eu queria começar com você. Eu queria te perguntar, assim, como é que é o histórico dessa formação, essa ideia da Rede Pix, né? Como ela surgiu, onde? Conta pra gente um pouquinho aí. Ótimo. Eu acho que uma das coisas interessantes é que a ideia da rede, né? A impressão que eu tenho é que ela surgiu desse desejo, né, de fortalecer os vínculos e os laços, né, e a percepção de coisas em comum que a gente estava em busca, construindo. E falar um pouquinho assim, né, de movimentos que eu durante um período aí, né, eu estava talvez numa função mais protagonista nesse contexto do surgimento da Rede Pix, né, que eu tive a grata honra assim e oportunidade de no ano de 2013 organizar um encontro, né, o primeiro encontro nordestino de práticas integrativas e complementares. Eu estou até com a blusa desse encontro, peguei lá do meu armário. Quem tiver aí vendo, né, a nossa live e estava presente nesse encontro, talvez possa se lembrar dessa blusa que o pessoal estava chamando dos azulzinhos, porque a blusa é toda azul e tinham várias pessoas com essa blusa no processo de estruturação do evento. E foi uma experiência muito bacana, porque eu tive a oportunidade, né, de desde 2010, 11, começar um diálogo com a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Na época, a Carmen era a coordenadora, né, da política,
e a gente conseguiu trocar alguns diálogos, organizamos um evento aqui na universidade em 2011, e desse evento surgiu essa ideia de fazer um evento maior, que a gente gestou ele em 2013, já a muitas mãos, né? Fazendo contato com várias pessoas que foram importantes assim para que o evento tomasse a proporção que tomou, para falar de algumas pessoas aqui que foram muito importantes nesse momento. A nossa querida amiga Namélia, né, da UFBA, ela teve uma presença assim super importante tanto no processo de organização do evento, de mobilização das pessoas na Bahia, em Salvador. A gente teve uma participação muito importante também de Anatânia Sampaio, lá da Federal do Rio Grande do Norte, que também mobilizou vários outros professores que eu tive a honra de conhecer, a Mércia, a Andréia, o Flávio, e trouxeram muitos estudantes, né, tanto do curso técnico de formação em práticas integrativas, quanto também de cursos de graduação, e trouxeram grupos também muito bacanas com o pessoal de Recife, né? A gente teve uma importante participação na época do Júlio Lins, que depois ele não tem sido tão ativo na rede, mas tem um trabalho dentro do SUS, né? Fantástico. Junto com ele, né, a presença também de várias pessoas que trabalhavam na política de práticas integrativas, que foram extremamente importantes também, a presença aqui. A gente teve a presença também do pessoal da Paraíba, de João Pessoa, a Mônica, que coordenava na época, né, um dos centros de práticas integrativas em João Pessoa. Quando eu falei de Recife, tem que lembrar também de Nicolas, né? Porque Nicolas teve uma participação importantíssima, não só nesse encontro, como no segundo encontro que aconteceu em Recife, tomando a frente. Nessa época, a Islândia estava no doutorado, né? A gente chegou a fazer contato contigo, mas estava num ritmo lá frenético do doutorado. Então isso foi um pouco a rede, né, do Nordeste. Teve o pessoal também de Sergipe, fundamental, a Simone Leite, junto com, né, mobilizando várias pessoas de diversos municípios de Sergipe, não só de Aracaju, da Universidade Federal de lá, em Alagoas. Teve o pessoal da UFPE também, do CAV, a Rogélia também foi uma grande parceira naquele momento. Muitas pessoas bacanas. E a gente estendeu esse diálogo, apesar de ser um encontro nordestino, a gente quis expandir, inclusive ter a presença de pessoas importantes, né, que já trabalhavam com as práticas integrativas, que tinham uma importância, seja no âmbito acadêmico ou da política. E foi muito bacana, a gente fez contato com o Nelson, da Unicamp, e o Nelson fez uma ponte, né, uma importante ponte também com o Ricardo Gelman, e daí também iniciou nossos diálogos e amizades. É, Enfim, fomos fazendo essas redes, tecendo, né, e surgiram pessoas de todos os cantos do país aqui, né. Uma das coisas muito bacanas é que esse evento ele foi um evento interiorizado, né, foi um evento que aconteceu às margens do Rio São Francisco aqui, numa região, né, de divisas entre Pernambuco e Bahia, né? A nossa universidade é uma universidade multicamp, então a gente tem espaços em vários estados, e foi nesse contexto, às margens do Rio São Francisco, que a gente realizou esse primeiro encontro, com uma participação muito ativa também de várias pessoas daqui. O evento ele só aconteceu porque a gente teve um grupo grande de residentes, de estudantes de graduação envolvidos, engajados na organização, na estruturação do evento. Foi algo muito bacana. E naquele período a gente teve um suporte muito bom do Ministério da Saúde. Naquele contexto a gente tinha importante presença na época do Tiago, né? O Tiago já saiu da política aí tem um tempo, né? Assim como o Daniel também, mas naquele contexto o Tiago teve uma participação muito valiosa.
E nesse processo todo a gente teve a oportunidade, né, seja pela conjuntura política favorável, eu acho que cabe dizer que naqueles anos de 2011, 12, 13, a gente tinha financiamento direto do Ministério da Educação para projetos de extensão que foram fundamentais para que a gente conseguisse, ao mesmo tempo que continuar difundindo as nossas práticas aqui dentro dos serviços, a gente ter recursos para organizar evento, para publicação, porque desses eventos surgiram publicações, livros que eu tive a oportunidade de organizar com várias pessoas muito preciosas, né? Inclusive, eu estava falando aqui que vim do Capão e vim lá da região da Chapada, e uma das pessoas também fantásticas que estavam aqui nesse momento foi o Áureo Augusto, que é um médico naturopata, uma referência muito importante. A gente teve a oportunidade, inclusive, de homenageá-lo, né, homenagear o seu trabalho, assim como o de Celerino Carriconde, que é uma referência também em Pernambuco, né, por um trabalho que ele faz de medicina popular, naturalista, há muitos anos. Nesse evento também a gente teve a oportunidade de reconhecer a Sueli Carvalho, que é uma parteira da tradição, né, uma pessoa que já realizou mais de 5.000 partos, que hoje organiza uma rede internacional de parteiras tradicionais em mais de 10 países e tem um trabalho extremamente lindo e profundo, assim como o Recanto Madre Paulina, que é um espaço que tem aqui na nossa região e que faz um trabalho há 40 anos também de medicina natural, né, de fitoterapia e de uma série de outras práticas naturalistas extremamente valioso assim, e pioneiro aqui na região. Então esse é um pouco o cenário. A gente teve a oportunidade nesse evento de ter mais de 700 pessoas de vários lugares do país e foi um evento que a gente percebeu que existia uma chama, uma grande chama, né? O tema que a gente intitulou para o evento era pela reconstrução do modelo de cuidado. Esse era o tema central do evento, da onde a gente formulou debates, discussões, tanto do ponto de vista acadêmico, científico, como do ponto de vista do cotidiano, da experiência, da prática, né, dos profissionais no contexto do SUS, em contextos comunitários. E esse era a grande questão, né? De um modo geral, a minha impressão é que a gente vivia um momento onde as pessoas que se conectaram com esse encontro eram pessoas que não estavam apenas frustradas com a realidade do cuidado humano. A frustração, eu acho que é algo que quem tem a sua jornada, né, de trabalho no contexto do serviço público de saúde, no contexto, né, da linha de frente do cuidado, é inevitável a gente passar por isso, né, nos nossos inícios aí de práticas, no nosso trabalho profissional, quando a gente vive a experiência e percebe que muito dos modelos que a gente foi educado, estruturado, eles são extremamente limitados diante da complexidade e da realidade como ela se apresenta. E dentro desse cenário, né, que a gente se deparava, além dessa frustração que de certa forma eu sinto que ela ainda ocupa, né, essa impotência, ela ocupa a realidade de muitos contextos de saúde, existia também uma chama de várias pessoas que tinham descobertos também caminhos alternativos, caminhos diversos, criativos, né, de buscar recursos, modos de cuidado. Muitos deles, inclusive, começando a cuidar de si, né? Se deparando com essa vulnerabilidade, com essa fragilidade. Digo também eu, por experiência pessoal, que naquele momento eu estava também me reconstruindo, né? Redirecionando passos pessoais de caminhos, reestruturando minha formação, minha forma de olhar para as experiências de sofrimento, de adoecimento, para as possibilidades e recursos de cuidado.
E foi então muito bonito, porque essa chama, ela foi extremamente vibrante e viva. As pessoas que participaram desse encontro, né, falaram desse encontro como um encontro vivo, né? Era um encontro extremamente afetivo, tocante, vivo. Um dos momentos mais bonitos que aconteceu foi quando a gente fez uma grande roda de ciranda, né, envolvendo praticamente todos os participantes e um grande auditório que a gente tem aqui que abriga mais de 500 pessoas. A gente, em uma grande ciranda, deu a volta em todo esse auditório e ao longo dessa ciranda a gente pôde se conectar não só com essa sabedoria, né, dos nossos ancestrais, essa sabedoria sagrada, mas a gente pôde também viver, né, a honra dessa experiência circular, dessa conexão mãos com mãos, nesse momento inclusive de pandemia, né, pensar nesse aquecimento, nessa troca, nessa alegria também que a gente tinha, porque a gente estava celebrando um encontro. A gente estava celebrando o encontro de vários curadores feridos que estavam em busca, né, de se fortalecer. E nesse processo a gente se conectou e viu que fazíamos parte de uma grande comunidade. Então, dos desdobramentos desse evento, né, a gente fez um documentário que está disponível no YouTube, que traz um pouco assim essa energia do evento para quem quiser assistir e acompanhar, né? Um documentário de 30 minutos com várias entrevistas, com imagens do evento. A gente teve também um Tem o volume de nome desse, trabalhos. tem o nome desse, o site que Sim, está, depois que você está devendo? Ah, eu é o nome posso, do eu, evento. isso, eu posso procurar o link e colocar aqui disponível, porque aí eu acho que dá tempo de compartilhar até o final da A hora, live. quando a gente passar a palavra para a Islândia, você fica devendo. Eu já ia te perguntar se tinha registro fotográfico, então tem um vídeo. Isso, eu vou compartilhar sim. Tá. E a gente tem também as publicações, né? Tem um livro que eu pude organizar fruto desse evento, que a gente compilou textos, né, da fala de diversos palestrantes, assim como algumas produções, né, mais científicas, acadêmicas, de grupos de pesquisa, de trabalhos que foram apresentados nesse evento. A gente tem os anais disponíveis, o site está disponível até hoje do evento para quem quiser entrar. Tem muito registro também no Facebook de fotos, de imagens desse evento, então tem muito material disponível aí na rede. E Então, olha, legal, porque assim, esse encontro acontece 7 anos depois da promulgação da PNPIC, né? Que foi isso. 2006, então ele acontece em 2013 e nós estamos 7 anos depois disso. Então, são ciclos, né? Para mim, que sou da antroposofia, são setênios, né? Então, a gente está no primeiro setênio Que desse maravilha, processo, depois desse encontro, né? E que que é o maravilha. momento realmente de ir para o mundo, né? Aos 7 anos é um outro nascimento, né? Que E, leitura linda essa, e a Iracema. PNP Muito está com bom. 14 anos, né? Então, Ótimo. então E ao final do isso, você encontro, contar esse. a gente simplesmente sentou, né, as pessoas que quiseram sentar para conversar sobre, né, se vai haver continuidade, se é isso mesmo. E a gente sentou. E nessa sentada, né, eu me lembro que na ocasião o pessoal de Recife, que tinha um grupo grande de Recife, Nicolas, o Júlio, o pessoal de Recife fez uma coisa muito bonita que foi trazer boa parte da equipe que atuava na política do SUS, né, diversos profissionais para participarem. Então eles estavam com um grupo grande e fizeram questão de permanecer, assim como o pessoal do Rio Grande do Norte, acho que o Ricardo também estava nesse momento, várias pessoas de vários locais, Ana Amélia, enfim, e a gente sentou e conversou, e aí, né? O que, que a gente vai fazer disso, né? E aí a gente decidiu que ia ter um segundo encontro, né? E que era importantíssimo a gente manter conectados
para organizar outros momentos, outros encontros e fortalecer as nossas trocas, né? As nossas possibilidades de partilha, de fortalecimento, de cooperação, diante de tantas afinidades que foram observadas naquele momento. E aí então ficou decidido nesse contexto que o próximo evento seria em Recife e também que existia já um interesse, né, tanto do pessoal do Rio Grande do Norte na época, quanto do próprio pessoal de Sergipe, em também sediar eventos futuros, né? E decidido então que o próximo seria em Recife. E nesse contexto, a gente definiu de uma maneira muito informal, né? No compromisso à moda antiga, olhos nos olhos, cara a cara, né? Confiança no vínculo, em toda aquela verdade que a gente viu tão expressa ali. A gente definiu então que parte do recurso que a gente havia arrecadado com o evento seria destinado para o grupo de Recife, para que eles pudessem então tocar o barco, né? E parte desse recurso ficaria para o nosso grupo, para que a gente fortalecesse as ações locais. Então foi um pouco esse o desfecho. Vale frisar, né, que o evento ele teve um custo extremamente acessível. Eu confesso que agora nem me lembro, se entrar lá no site a gente vai ver o valor das inscrições, mas eu acredito que era algo em torno talvez de R$ 10, R$ 15, uma coisa assim que foi simbólica, mas ao mesmo tempo foi um recurso fundamental para que a gente pudesse garantir algumas questões de estrutura. Na ocasião também a gente conseguiu financiamento de mais de 30 passagens aéreas com hospedagem para diversos convidados, seja pelo projeto que eu geri aqui na universidade, seja pelo próprio Ministério da Saúde, com apoio local também das gestões locais aqui dos municípios. Então isso favoreceu também, né, toda essa parte de estrutura e de redução de custos. Então foi um momento muito bonito. Acho que por enquanto já falei várias coisas. Islândia estava em Recife já, acho que ela pode continuar falando, de repente eu comento algo mais também, né? Muito legal, obrigada, Alexandre. Então, eu queria te passar, Islândia, e aí você contar desse outro passo, né? Que eu acho que é onde vai realmente, ali tem todo o berço, né? Mas assim, a chegada então da rede, né? Isso. Então, eu não estava em Petrolina, mas acompanhei à distância o movimento que a Carmen fez na época, a Daniel também já estava na coordenação. E aí, lembrando que o recurso veio da educação, não foi da saúde, né? A gente nasce e sobrevive numa política com pouco recurso. Quem trabalha com economia não tem que deixar de dizer isso. Então, eu acho que a solidariedade nasceu muito disso. Então, quando eu cheguei em Recife, já estava na Fiocruz, e aí você começa a fazer a rede. Eu estava com pesquisa já junto à política municipal, estudando os serviços de saúde no doutorado, e aí encontro o Marcelo Pelizoli, que junto com o Júlio tinha trazido esse encontro para cá, e o Nicolas, e era impossível não participar. E aí, junto com o grupo de pesquisa que eu coordenava na época, com vários estudantes de residência, mestrado, que era o grupo de pesquisa Saberes em Prática em Saúde, a gente começou a organizar o evento com a UFPE, que da UFPE vinha a Rogélia, Marcelo Pelizoli, com o Serviço de Saúde, o Nicolas, com a Educação Popular, a gente começou um diálogo, o Cledson participou bastante, mas atores assim que foram cruciais nessa construção foram os profissionais das práticas integrativas dos serviços existentes em Recife. Eles foram protagonistas e, ao mesmo tempo, a gente foi criando diálogo com outros atores do Nordeste, né, que já tinham começado essa conversa com o Alexandre, e com atores nacionais que eu também tinha contato, porque naquele mesmo ano, não sei se o Alexandre lembra, a gente fez uma reunião em Brasília, que foi a Rede de Pesquisadores em PIX. E tinha um outro movimento paralelo que eu já participava, que é o GT Abrasco, que também estava, naquele momento, né, buscando o seu espaço dentro da Abrasco. O GT de Racionalidades não é um GT
é antigo, é um jeito novo, lutou muito para sair da periferia e ocupar o seu espaço. Naquele momento ainda era com a professora Madel, o Nelson ficou coordenando, e aí Nelson também tinha essa vontade da gente trabalhar em rede, e Nelson também realizou um evento em Campinas. Então, a gente já tinha, de certa forma, em lugares diferentes, acontecendo várias coisas. A gente chegou a fazer mesas no Congresso da Abrasco em Goiás. Então, a gente, de certa forma, já foi construindo, sem saber, uma rede de conexão. E aí, por que eu estou colocando a questão do financiamento e da marginalidade? Porque quem está na marginalidade da política, que eu acho que esse foi o caso das práticas integrativas durante muito tempo, a gente entendeu que a gente precisava se unir. Ou a gente se uniu, ou a gente ia ser expulso da própria política, porque cada um trabalhando separado, a gente não ia conseguir chegar muito longe, por conta de todas essas questões. E uma coisa bonita que eu achei, que a Alexandre esqueceu de mencionar, é que desse recurso que sobrou, que foi bem pouquinho, ele passou para Recife e se tornou um grande recurso. Foi o que começou para fazer o site, por exemplo, né? Então, nós estamos falando aqui de R$ 1.500, R$ 2.000 no máximo. Esse era o recurso que a gente tinha para começar um evento em Recife, que a gente não podia cobrar muito caro, porque foi dentro da universidade. Tentamos um edital, mas não é muito fácil conseguir edital com esse tema. E muito do trabalho que foi feito foi bem voluntário, assim. Então, de tirar do próprio bolso, dos alunos varrerem sala de aula. Então, foi assim que a gente começou. Não era nada muito profissional, porque a gente não tinha recurso para isso, né? Eu acho que é bom gravar essa história, porque é aí que a gente começa, foi no suor mesmo. Foram 3 dias que fica na lembrança, né, Alexandre? Porque foi muito puxado, foi no 2 de novembro, feriado, então a universidade estava aberta, mas ela não tinha serviço disponível para a gente, e a gente começou a construir ali um trabalho colaborativo muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente estava juntando pesquisadores, profissionais de saúde, educação popular, isso que o Alexandre traz, né? Então, a política de educação popular, ela sempre dialogou. Eu brinco, né, que são irmãs, só não são siamesas, né? Elas têm objetivos distintos, eu acho que é super importante isso, o lugar da medicina tradicional, e que participou, né, que dá o movimento, que tem a tenda, e ali a gente já discutiu bastante, mas também precisava desse apoio. E a gente começou a ter algumas tensões no evento que dizia respeito, por exemplo, do técnico de naturologia, do naturólogo, do acupunturista que é fisioterapeuta, do acupunturista que é médico, enfim. Tinham debates assim muito gostosos e animados na plateia. E na última assembleia, na penúltima assembleia, a gente começou a discutir que aqueles debates que a gente estava fazendo por dentro da própria política, né, a questão da profissionalização, ele era importante, ele precisava acontecer, mas tinha um outro debate que era fazer a discussão da política de práticas integrativa como alternativa de cuidado em saúde. Então, essa ideia que o Alexandre traz, ela permaneceu como tema básico no encontro do Nordeste, que foi o segundo encontro de PIX-NE, e aí tendo como foco o cuidado, né? O nosso slogan, inclusive, era uma árvore com essa ideia de fazer brotar e fazer nascer. Não foi? E eu acho que isso aconteceu porque, nessa perspectiva de que a gente precisava tensionar o cuidado que era oferecido dentro do SUS, a gente começou a fazer uma pergunta. Olha, a gente sabe que a gente é muito diferente, é igual essa árvore aqui, as folhas são completamente distintas, mas o que nos une? A gente fez uma reunião numa sala apertada da universidade, à noite, adentramos por várias horas o debate. Eu ainda hoje tenho essa ata, viu, Alexandre? Eu acho que é um registro importante dentro de uma salinha apertada, com as 70 pessoas no chão, na cadeira, como vocês imaginaram. O Daniel também deve ter essa memória. E lá, naquela sala, a gente disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós só vamos começar a trabalhar agora com pauta de consenso, ou seja, o que nos une. E a gente começou a ver que tinha muita coisa que nos unia. A primeira era essa, a gente estava na marginalidade, a gente estava discutindo uma pauta que não era uma pauta comum no SUS, não era uma pauta comum na pesquisa científica. Então, hoje, por exemplo, Iracema, quando eu vejo as críticas e quando eu vejo esse movimento
sinceramente, assim, para mim não tem novidade, não. A gente nasce na marginalidade, a gente se posiciona como cientista numa área que de certa forma, está fora do que foi colocado como hegemônico, e a gente se constitui nesse lado, ou seja, a gente está sempre discutindo, apesar de ser uma coisa antiga, essa discussão e o tensionamento junto ao modelo biométrico, ele não é novo, ele é muito antigo, e a rede nasceu nisso, então não Sim. vamos nos amedrontar, né? E dá a possibilidade, inclusive, de estar o tempo todo fazendo o debate do modelo. Ali a gente se uniu, formamos a Rede Pix. Dessa conversa, a gente foi, durante o encontro, fazendo o que a gente chamou da Carta dos Princípios da rede. A gente tinha um propósito em comum. O primeiro propósito, causa pétrea dessa rede, é que ela era uma rede voltada para o SUS, para o Sistema Público de Saúde, e isso a gente não ia negociar fora daquela rede. E a segunda coisa era que ia ser uma rede aberta, ou seja, quem quisesse chegar, podia chegar desde que tivesse o mesmo propósito de colaboração, um propósito de trabalho integrado, no qual ninguém quisesse ser o dono da rede, mas que quisesse integrar o que já estava sendo feito. Então, essas são causas pétreas que a gente foi construindo, a gente fez uma assembleia, a gente leu o documento desse encontro voltado ao cuidado integral, atencionar o modelo posto pela saúde pública, o financiamento em pesquisa, e sempre num processo em que a democracia também, né, a articulação, mas que a gente pudesse defender não só dentro da rede, mas o contexto, os princípios democráticos, né, que é a ideia do respeito à diversidade. Eu acho que isso é importante retomar, porque é daí que a gente nasce, né? A gente nasceu dessa ideia que era possível conviver na diferença, desde que cada um respeitasse esse espaço. E aí a gente já fez outra provocação aos modelos postos, que a gente não tinha uma coordenação, não tinha um coordenador da rede. A rede, na ideia do que estava, né, cresceu muito, até o próprio Facebook, apesar da gente saber hoje que eles nos controla, mas a inspiração é: a gente vai trabalhar e a gente vai se ramificar no país, mas sem ter uma coordenação, ou seja, alguém que mande. A gente vai provocar, e aí lembrar do nosso querido Hilton, que desde aquele momento já dizia que a gente tinha que ter uma política nacional, que a gente já tinha uma portaria. Então, quando as pessoas colocam hoje, eu inventei a política, gente, essa discussão está lá desde 2006, e em 2013 a gente já discutiu no Congresso. O Hilton, inclusive, 2 anos depois, fez uma oficina simplesmente para a gente discutir a política nacional, porque a gente tinha que trazer essa discussão, saindo de uma portaria, a gente já sabia da fragilidade, com a política nacional. Então, lá, ele coloca o seguinte, ele disse: eu acho que a gente tem que colocar isso como atores sociais. E aí a gente faz redes de atores sociais em práticas integrativas, ou seja, cada um de nós teríamos que assumir a nossa responsabilidade em construir uma rede colaborativa, e não tinha uma pessoa que ia puxar essa rede. Cada um de nós teria que, no seu local de trabalho, fosse no cuidado, na pesquisa, na formação e na política, inclusive, porque tinha uma área que era essas pessoas, e do controle social, que teriam que estar articulando junto com a rede para a gente poder tensionar e discutir o modelo. Naquele encontro, que foi o segundo do Nordeste, Natal, que já tinha se candidatado lá em Petrolina, se colocou para fazer um encontro 2 anos depois, porque o encontro seria a cada 2 anos. E Sergipe também. Como a Ana Tânia tinha dito, estou pedindo desde Petrolina. O ano seguinte foi em Natal, que terminou sendo o primeiro congresso e o terceiro PIX-NE. Então, terminou sendo no Nordeste também. Você já estava ali na colaboração comigo quando a gente foi para o Uruguai. Eu acho que é bom contar os bastidores, né? Era eu e Iracema no... E as coisas vão acontecendo em paralelo. A gente já tinha rede no Brasil. Nicarágua. A gente ajuda a fundar uma rede internacional lá na Nicarágua, que foi em 2017, ao mesmo tempo que está preparando o Congresso Nacional de Práticas Integrativas, que vários pesquisadores dizem assim: vocês são loucas, vocês não têm estrutura para fazer um Congresso Nacional. Aí a Ana Tânia dizia: tem, e nós vamos fazer, vamos botar o nome de Congresso. Então, o pessoal de Natal peitou que ia fazer um congresso, não ia ser encontro coisa nenhuma, mas vocês não têm arcabouço teórico para isso, como é?
Não, a gente vai fazer, então, fizemos, né, o primeiro congresso, e eu acho que tem duas características que são importantes. A gente não perdeu nesses eventos, apesar de estar mudando, que foi a ideia de ter vivências, né, de ser lugares, de reforçar os laços. Por isso que às vezes até confunde com um pouco com o Congresso de Educação Popular, porque o fato de ser práticas integrativas não perde essas características de você estar trabalhando a amorosidade, o respeito, termina conquistando as pessoas assim, eu sou humano, tipo assim, eu estou no congresso, mas eu posso fazer uma ciranda, né? Eu estou no congresso, mas eu posso fazer uma biodança. Então, essa é uma característica muito interessante dos congressos de prática integrativa. A gente vai lá e discutir a ciência, a gente vai discutir os modelos, a gente vai estar lá nas discussões que são mais duras, mas a gente não perde a perspectiva de ter vivências práticas, de parar para respirar. Isso aconteceu em 2017, foi o primeiro congresso nacional, o terceiro PIX-NE. Desse evento que teve em Recife, como Sergipe já tinha se candidatado e foi em assembleia, a gente continuou no Nordeste, então foi o quarto PIX-NE, né, que já tinha esse ano que ser em Fortaleza, que a gente continuou os encontros, iria continuar os encontros no Nordeste, não aconteceu por conta da pandemia, e depois de Sergipe, em Assembleia, a gente discutiu para o próximo congresso sair do Nordeste e ir para São Paulo. Então, o que eu queria dizer com essa história? De uma reunião à noite, a gente formou um grupo que pactuou um compromisso, como a Alexandre disse, de olho no olho, que fez uma carta, que tornou as assembleias seguras desse pacto. A gente veio cumprindo tudo que a gente pactuou, né? Então, a gente trabalha por projetos. Esse projeto não é morto, esse projeto vai sendo remodelado e vivo. E uma das coisas que eu tenho que dizer, assim, o que eu mais admirei foi que Iracema não estava com a gente em 2015. Nem em 2013. Nem em 2013. Mas em 2017, ela vai para o... A gente tinha sofrido o golpe, né? Estava no auge da destruição. Não é a primeira vez que tentam derrubar a política também, não. A política tinha quase acabado, né? Antes dessa ampliação que está colocada aí, ela nem existia mais. Daniel não tinha... Né? Eu admirava porque ele trabalhava numa cadeira sem encosto, gente. Era um banco que, quando eu chegava lá como pesquisadora, porque a Fiocruz tem muitos projetos junto ao Ministério, eu dizia assim, como assim? Essa é a política? Era ele e Paulo trabalhando numa mesinha, e ali era onde se estabelecia a política. Só que até isso tinha se acabado, eles não eram mais referência, eles iam ser área temática dentro da atenção básica. E aí foi o que a gente fez. A gente já existia enquanto rede. Nos articulamos rapidamente, colocamos o momento grave que estava passando, construímos uma estratégia, fizemos reuniões com o Ministério. Então, nem sempre quando vocês virem foto da gente com o ministro é porque a gente é amiga, não. É porque a gente está lá, dizendo assim, olha, a gente existe, a gente quer ocupar espaço. A gente criou o Dia Nacional de Práticas Integrativas. Se vocês não lembram, não tem nenhuma portaria dizendo que maio é das práticas, não. A gente só combinou todo mundo junto, ao mesmo tempo, que a gente ia fazer uma atividade. Eu fui para Petrolina com o Alexandre, enfim. A gente vai se articulando e a gente vai criando, mostrando que nós, enquanto potência humana, a gente é capaz de muita coisa. A gente reinstituiu a política naquele momento. Né? E aí eu estou dizendo Iracema, porque Iracema não estava, estou já terminando. E aí eu lembro ela apresentando, a gente trocou e-mail, não se conhecia, e ela já estava acompanhando as práticas integrativas, aí eu vou para o evento lá em Brasília, está ela falando da rede. Eu olhava assim, eu disse assim, tem certeza que você não estava com a gente em 2015? Aí ela, não, isso não é possível. Então, assim, introjetou a rede, os propósitos, os princípios, nos defendeu como já parte da rede, e aí eu entendi que a rede estava funcionando, que a ideia é essa, que você se sinta parte automaticamente, mas que trabalhe em conjunto. Então, ela estava totalmente alinhada, e hoje está aqui, né, animando, sem nunca a gente ter que, assim, assinar um documento, se alinhou para o coração mesmo, para o propósito, por princípios que se ajustavam. Desde então, a gente vem trabalhando, né? Ela vem crescendo, vem inspirando movimentos internacionais, que a própria rede MTCI, ela nasce desse encontro que acontece no Brasil, que eu acho que vem dessa ideia que da potência humana, né? Que a gente junto, a gente é capaz de muita coisa.
desde que a gente se alinhe, desde que a gente se respeite, desde que a gente se encontre nessa diversidade. Para mim, a rede é isso, assim. E é um movimento em construção. Depois, acho que a gente pode falar das perspectivas, o que é que a gente tem construído, né? Não, E recentemente fizemos enfrentamento. Falei demais. Então, mas olha, a gente começa a falar, vai falando, porque eu fui lembrando de muita gente que vocês ainda não falaram. Mas tem o pessoal está interagindo com a gente no Facebook, muito legal. E tem uma pergunta que chegou, que é da Bianca Squares, que ela pergunta assim: em que cidades que tem Pix? Olha, isso é tão difícil porque são assim, quase, nós temos 80%, é incrível dar esse número é do último levantamento do Ministério da Saúde, a gente fez até um informe da Rede Pix com esses dados do Ministério em setembro, que são 80% dos municípios brasileiros têm algum tipo das 29 PICs que o Ministério da Saúde monitora a existência delas. Então, assim, ou uma, ou duas, ou mais, mas pelo menos uma em 80% desses municípios. Então, assim, eu acho que acompanhando o Facebook e também o Ministério pode informar e o próprio município onde a pessoa está, a Secretaria de Saúde vai informar o que tem no SUS daquele município também, que unidade que está, quer dizer, é interessante porque o tempo inteiro a gente falou então assim dessa corrente de profissionais, né, que fazem alguma abordagem de cuidado integrativo, e como a Alexandre disse, às vezes a empatia é a base comum desse processo, né, e a vontade de ajudar o outro e de amenizar o sofrimento e de ter ferramentas mais potentes do que o modelo convencional, e desse grupo de pessoas que estão à margem do que é o cuidado convencional, surge um número imenso de pessoas, né, que forma, então, vamos dizer assim, essa grande malha, né, que vai, então, assim, essa potência do Nordeste nesse momento inicial, mas também com muita coisa acontecendo em outras regiões, né, mas, assim, o Nordeste tinha mais liga nesse processo, né? Eu queria só lembrar, então, uma coisa bem importante que eu acho que começa com atores sociais e começam as instituições, organizações, que vão trazer, então, uma potência para dentro dessa rede, né? Não só os indivíduos, como as organizações, né? E aí tem o surgimento do consórcio, quer dizer, o nascimento do consórcio brasileiro de saúde integrativa, o CAPSIM, que nasce no Congresso, no terceiro, então, que em Natal, né, em 2017, né, e que hoje, quer dizer, os atores vão levando as instituições onde eles estão e criando esses outros momentos, assim, como você citou a Abrasco, né, o GT da Abrasco, hoje tem o consórcio, tem o Observa Pix, que está com você, o Alexandre continuou na universidade, quer dizer, em cada um desses lugares os atores foram, essa rede também, ela vai sendo tecida e desenvolvida a partir dos próprios espaços onde ela vai se aprofundando e encontrando assim, recurso humano ou financeiro ou para potencializar ações, né? E, na verdade, o alimento é onde as pessoas estão, né? Os profissionais no SUS, né? Eu queria Então, complementar, por favor, pode complementar. Iracema, sobre a pergunta da Beatriz. Hoje a gente tem, e as experiências exitosas, a gente tem um boletim do Observa Pix, é observapix.fiocruz.br, e a gente está sempre trazendo experiência, inclusive nos boletins, nessa perspectiva de mostrar o que funciona, o que está dando certo, e estamos aí no mapeamento nacional dos serviços de fitoterapia, que têm sido proeminentes, né, desde sempre, são gestores e trabalhadores altamente comprometidos. Então, você pode dar uma olhada no nosso site e ver as experiências que tem.
mas a gente tem também da Fiocruz o Ideia SUS, que são experiências que tem inclusive o contato do ator e as práticas integrativas. É um descritor que você pode procurar, ideiasus.fiocruz.br, e o próprio Conasems, que hoje, inclusive, está tendo a Mostra SUS, que tem inúmeras experiências. Então, assim, o que é que acontece com as práticas integrativas? Aí, no último inquérito que a gente fez, e a gente foi pós-golpe, a gente não conseguiu publicar, tinha sido uma pesquisa financiada naquele momento, CNPq, parceria com o DECIT, teve muitos problemas na publicação desses dados no nosso relatório, mas o que a gente percebeu é que, apesar dessa distribuição nos municípios, eles eram muito mais um compromisso dos profissionais da atenção primária, né, das pessoas que estavam fazendo a política, do que do gestor. Hoje em dia, você já tem uma diferenciação aí, inclusive porque o próprio Conasem já defende a política. Isso é muito interessante. Eu acho que o próximo trabalho que a gente for fazer, o nosso próximo inquérito vai ser diferente. Mas você já tem hoje, por exemplo, no Conasems, vários prêmios que foram dados naqueles municípios no qual os profissionais que já estavam fazendo lá desde a década de 80, que são os que assumiram mesmo essas práticas, tendo apoio do gestor e você tendo melhores resultados. Em relação a trabalho científico, você pode acessar, hoje em dia a gente já tem várias bases, né? A própria biblioteca da rede americana de práticas, que aí eu vou pedir para colocar aí no site também, Caio, que é a rede MTCI, né? Então é bvs.mtci, que tem artigos científicos e publicação nas mais diversas áreas. Então, tudo isso, se a gente pensar, e agora falando com vocês, isso é fruto dessa interação, né? Porque a gente ajudou a criar essa biblioteca. Quando a gente estava lá em Nicarágua, existia a possibilidade de fazer uma biblioteca para o Peru, acerca da medicina tradicional. Depois que o Brasil apresentou sua experiência, a gente propôs, ao invés de fazer para o Peru, por que não fazemos uma biblioteca para latino-americana, né? Para as Américas? E aí, depois do evento, a gente fez a primeira reunião. Hoje a rede já está com 3 ou 4 anos, né, Iracema? Já também está organizando evento, participando de eventos internacionais, mas isso, aí eu tenho orgulho de dizer, nasce no Nordeste, né? Então, essa ideia que a gente pode trabalhar colaborativamente, vai construindo, tem sido desafiante a rede internacional, assim como a rede brasileira. A gente tem feito reuniões, existe um GT de articulação que se reúne, discute a carta, volta a carta, tem um site que foi criado, está sendo atualizado, tem um cadastro que está sendo revisto, tem muita coisa acontecendo. E aí eu gosto de dizer sempre assim, gente, o WhatsApp não é a rede Pix. Eu acho que eu virei até um mantra, né? Porque as pessoas, eu não estou na rede porque eu não estou no grupo do WhatsApp. Eu disse, de jeito nenhum. A gente é muito mais além do que um grupo de WhatsApp, a gente é muito mais do que um Facebook, a gente é interação viva, por exemplo. Quando a gente vai fazer algum evento, eu já sei que eu posso conversar com o Alexandre, como a gente fez isso aqui hoje, eu já falo com a Ana Amélia. Então, assim, a gente já está muito articulado e já está muito interligado. Agora, vocês viram, por exemplo, quando a gente precisou fazer um movimento junto ao Ministério da Saúde para dizer que a política ia ficar na APS, tem gente do Uiapoque a Chuí, né? Tem gente que veio lá do norte, o Auro lá no Capão, eu aqui em Pernambuco, o outro que está lá em São Paulo, o Emílio, e essas pessoas não estão no grupo de WhatsApp. Essas pessoas elas têm um sentimento que a gente está junto, que a gente está defendendo pelo mesmo propósito. E na hora que diz assim, olha, estamos precisando se articular, você assistiu isso, né, Iracema, que você teve à frente de muito movimento, rapidamente as pessoas se encontram. A Carmen, por exemplo, que saiu da coordenação, não estava junto da política, já chegou junto e começou a movimentar a petição que a gente fez. Então, isso é muito lindo. Assim, é um movimento que me inspira muito por conta dessa coisa amorosa, de se juntar para defender um propósito, né? E de acreditar que a gente pode, sim, trabalhar junto com essa amorosidade e com esse respeito, né? Eu acho que, assim, a gente teve muitos enfrentamentos, vocês que não sabem dos bastidores, assim, de movimentos querendo denegrir, querendo colocar a rede num lugar que ela não estava e que ela nunca esteve.
mas a gente ficou firme ali, forte, professores, estudantes, todo mundo se voluntaria, e tudo é voluntário, viu, gente? Ninguém está... É fora dos horários de trabalho, né? Trabalhando para fazer essa coisa acontecer, né? Porque a gente acredita muito nisso. Então, olha só, quem está... Iracema, deixa eu Vemos aqui... só fazer um comentário rápido. Eu acho que tem duas coisas muito importantes também que eu acho que foram muito significativas para a expansão da rede. Uma delas foi uma deliberação que a gente teve no evento de Recife de realizar a Semana das PICs, porque esse foi um movimento que eu acho que foi muito bacana e teve uma difusão assim nacional muito legal, porque na época a gente definiu isso no evento e a gente começou a divulgar e estimular, incentivar as pessoas. O Daniel, as pessoas da coordenação nacional, no lugar do Brasil que eles fossem, eles falavam da proposta, sugeriam também fazer. A gente ia se conectando e quando a gente começou a realizar, então, né, tendo o mês de maio como mês de referência, né, por conta de ser o mês no qual a política ela foi formalizada, a gente começou a ter esses eventos e foi muito bonito de ver assim acontecendo e as pessoas partilhando essas semanas de práticas integrativas no país todo, em várias localidades. Eu acho que isso foi uma coisa muito bacana também e a gente vê assim a proporção. E um outro aspecto que eu acho que foi também muito importante, que se eu não me engano foi em 2015 também, no mesmo ano do evento de Recife, foi a quarta Mostra Nacional de Saúde da Família. Essa mostra ela teve uma importância muito grande, porque além de a gente se conectar com muitos trabalhadores do SUS que trabalhavam com as práticas integrativas e complementares, muitos dos trabalhos premiados na mostra, né, que foram reconhecidos como trabalhos exitosos, como práticas, né, significativas, valiosas, tinham relação, tinham conexão com as práticas integrativas e complementares. Eu acho que isso trouxe também um peso, uma evidência e um valor muito importante para o processo de incorporação, de inclusão das práticas no processo de trabalho da atenção primária. Então, esses marcos, assim, acho que foram muito significativos também do ponto de vista da história. Agregou muitas pessoas, o pessoal da Coordenação Nacional do Ministério da Saúde, das PICs, fez uma programação muito bacana das práticas integrativas dentro da mostra e existia, né, eu não sei se ainda está disponível, uma base de dados, né, dos relatos de práticas, né, que era a COP, a Comunidade de Práticas. Tem um volume de práticas integrativas, de profissionais de todos os contextos assim, do SUS, né, dentro da atenção básica, mas de diversas localidades, profissionais, agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiras, psicólogos, fisioterapeutas, que trabalhando com práticas diversas, com relatos também muito, muito bonitos. Sim, muito, nossa, super importante se resgatar isso. E aí eu queria dizer o seguinte, a gente está recebendo aqui muitos elogios aqui, tem também carinhos e abraços de Marilene, Bernardo, Silvana Monteiro, e aí essa impressão hoje, a rede é muito forte, bem articulada, deu para perceber depois desse último ataque à política, isso a Ana escreveu isso no chat. E aí, eu queria dizer, a gente está chegando a 1 hora de debate, eu acho que a gente nem viu esse tempo passar. Eu estou aqui, olha, a pior moderadora possível, porque eu não estou moderando nada, estou assistindo vocês falarem e aqui. Mas eu queria trazer, então, para as perspectivas. E aí, esse ponto, quer dizer, a gente já esteve naquele espaço, Islândia lembrou muito bem, alguns momentos que a rede, então, agora, depois dessa vamos dizer assim, de uma certa maturação, ela vem com a consciência de que realmente tem voz. Né? Ela é uma voz de vários atores em pontos muito importantes, universidades, serviços e etc., né? Além dos trabalhadores mesmo. Né?
e com essa voz, então, de ser capaz de marcar audiências com o Ministério da Saúde, né? Que a gente se reuniu em 17, em 18, em 19, em 2020 a gente só não reuniu presencial, mas reunimos por meios aí virtuais. E tivemos a capacidade de diálogo, quer dizer, a gente não tem essa coordenação formal, única, e ela é num consenso e numa disponibilidade, né, de quem está disponível naquele momento para movimentar a rede, né, e conseguimos um espaço de interlocução importante, né, em relação a esse último evento que foi a ida, a possível mudança para dentro das CEGETs e todo esse movimento que foi feito e que, de certa forma, a gente continua ainda numa observação, porque não necessariamente ficar onde ficou dentro da atenção primária deu a impressão, é só um comentário meu pessoal, de que não necessariamente está fortalecida onde ficou e que a rede continua, então, acompanhando esse processo, né? E esse embate trouxe um cenário em que o que hoje tem o nome de práticas integrativas e complementares, quer dizer, a política ela organiza isso dentro do SUS, né? Quer dizer, ela foi criada para os serviços no SUS, né? Ela não é isso para a sociedade em geral, mas esse nome ele começa a ser usado fora. PIX começa a virar, então, uma expressão, né? E esse campo, que ele normalmente, assim, na sociedade em geral, ele é um recurso de cuidado caro, privilegiado, exclusivo, né? Então, ele começa, dentro do espaço da Rede Pix, a ser disputado, a ter uma disputa de narrativas. Então, eu queria trazer vocês agora para esse cenário atual. Foi uma delícia falar do histórico, do passado. Tem muita gente que nós não falamos o nome, mas que realmente está nos nossos corações aí. Mas, assim, queria trazer vocês, então, agora, assim, que perspectiva nós temos, que rede é essa hoje, né? E que já tem estados, municípios, tem um tanto de rede. Que rede é essa? É a mesma rede, Islândia? Como é que você vê isso e o que está acontecendo? Fala para a gente um pouco e o que tem aí como perspectiva, né? Para principalmente isso, a gente continua como esse movimento livre e de consenso, e como construir o consenso com essa grande ampliação e novos atores entrando. Então, a gente hoje tem mais de 150 instituições conectadas, é muita coisa, né? Construir e inspirado, esse consenso é inspirado na perspectiva do bem viver, né? Da convivialidade, que você tenta construir um consenso, esse consenso vai gerar um debate, não é um debate simples, porque tem pensamentos diversos, mas ele é necessário, né? Então, por exemplo, uma coisa é a rede, outra coisa é a política, e quem ocupa a política, o que é que está fazendo com a política? Por exemplo, a ampliação da política não foi consenso na rede, não foi discutido com a rede, isso foi uma tomada de decisão em um determinado momento pelo gestor, no Intercongrepix, inclusive, onde teve essa ampliação, mas isso não foi pactuado. Então, imagina chegar novos atores dentro da política que não tinham vivido essa história que a homeopatia viveu, com todo o respeito a quem chegou, né, depois, mas a gente tinha uma história já, estava se construindo um processo ali, uma discussão que estava sendo amadurecida. Então, tem um processo agora que eu acho que é de ajuste, inclusive porque, do ponto de vista conceitual, a gente precisa amadurecer o que é ser uma prática integrativa, né? A gente tem a construção de modelo de racionalidades, mas o que seriam as práticas, essa construção do que também é uma questão conceitual e do que é um fazer prático, ela não foi aprofundada porque, como o Alexandre colocou, a gente estava discutindo o cuidado integrativo, o cuidado que gera autonomia,
o cuidado que está alicerçado e fundamentado no território, isso é uma questão em plena discussão, né? Quem somos nós, e a que viemos, e o propósito, e essa chegada de novos atores, então é um momento agora. A gente não teve tempo de respirar, né? A gente está ainda tentando resistir, está tentando não ser excluído, ao mesmo tempo que a gente está se modificando, né? Eu não sei se você lembra do movimento que a gente fez na Câmara Federal, naquela época, com o deputado Saraiva Felipe, que estava lá no início da política também, e foi logo depois do golpe, da história da Emenda Constitucional 95, que eu fui lá discutir, junto com, naquele tempo, o Francisco Salazar. Tudo está documentado, viu, gente? Essa história todinha. Já passei uns links, já acabei de saber que é Renê do Cave, que está aqui no chat, eu achei que era Caio, então tem isso, todo mundo vira garoto de YouTube, vira mediador de chat para dar conta do recado. Então, todas essas modificações e esse movimento, por exemplo, eu não sou só Red Pix, eu sou um milhão de coisas, a gente vai fazendo junto, né? Vai se colaborando. E um desafio que a gente tem agora é esse, assim, de como a gente vai construir. A ideia, Iracema, é não excluir as pessoas, né? É trabalhar em cima do consenso, mas, por exemplo, quando a gente pensou a rede, a gente não pensou que cada estado ia ter a sua rede, cada município ia ter, não. A gente pensou que essas pessoas iam se conectando para formar uma grande malha nacional e, a partir disso, a gente vai se articulando. Mas o que foi acontecendo na prática é que realmente teve agora, por exemplo, que é um modelo, que é um movimento superativo como a Rede Pix no Rio, que agora estavam discutindo quem é estado e município, que é um movimento bonito, que as pessoas se juntaram, eu acho que é super potente, mas assim, o funcionamento disso, como vai se dar, e a articulação com o que hoje a gente chama de Rede Pix Nacional, ela está em construção, eu acho que precisa ser revista. Uma coisa foi o que a gente pensou em Recife em 2015, mas dizer que aquilo que a gente pensou em 2015 talvez funcione em 2020, eu seria leviana se eu dissesse isso e dizer que a gente tem um consenso em torno disso. A gente tem um grupo, né, que está discutindo isso, o próprio GT de Comunicação e Articulação. Por isso que é demorado esses processos, porque ele vai precisar ainda de ser disseminado nas assembleias e nos congressos. A gente tem uma carta que foi discutida em Recife, a Carta de Princípio, ela foi discutida em Natal, tudo isso em Assembleia, ela foi discutida no Intercongrepix em 2018 e ela foi revista o ano passado em Sergipe, no qual, inclusive, a gente já colocou lá, por exatamente saber da necessidade de ter alguns regramentos, um pouquinho do regimento do que seriam os eventos que podiam ser chamados exatamente de Rede Pix por essa demanda, né? Todo mundo agora, eu sou Rede Pix também. Mas, espera aí, o que é Rede Pix? Você tem um propósito de estar conectado ao serviço público? Você está produzindo um diálogo que é inclusivo e você está dialogando para que a política pública ela dê conta da gente estar segurando o Sistema Único de Saúde, você defende o SUS, você defende os princípios democráticos, então, assim, existem causas pétreas que elas não se modificaram, elas persistem, né? E todas elas giram em torno. Não dá para defender as PICs sem defender o SUS. Isso aí, sem dúvida. A própria rede não existe sem o Sistema Único de Saúde. Essa seria a nossa causa pétrea, né? De como, numa discussão democrática, os atores que estão envolvidos eles têm que ter princípios éticos e de colaboração. Fora isso, fica difícil, né, de estarmos agregando essa diversidade se a gente não tem um consenso em cima dessas questões. Não sei se o Alexandre quer trazer mais alguma coisa, eu também não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Tem muitas nuances aí nessas histórias, quem sabe um dia a gente escreve, o Alexandre. Estou lembrando de um monte de coisa. Eu considero assim um grande desafio, né? Eu queria até que Iracema falasse um pouquinho do segundo setênio para a gente, que eu acho que pode lançar luz para esse momento que está se vivendo da Rede Pix. Porque é isso, né? De um diálogo afetivo, de afinidades, de trocas, de apoio mútuo, né? Que algo vai crescendo, vai tomando uma proporção, vai começando a incidir, né? Em instituições, em estruturas, e tudo isso tem uma repercussão que é extremamente grande, né? E é um desafio a gente conseguir olhar para isso respeitando a própria dinâmica fluida da vida,
né, que essas situações novas colocam, e ao mesmo tempo podendo sustentar determinados princípios, determinados valores que são inalienáveis, né? É um desafio muito grande, porque se a gente mira assim para pensar o âmbito da formação, por exemplo, né, e ver o que surgiu assim de uma década para cá de cursos de formação, de especialização em práticas integrativas e complementares, né, por diversas instituições, de diversos locais, e a gente pensa assim, poxa, mas antes da gente fomentar as práticas integrativas, da gente articular as redes, de fazer os eventos, né, é, isso não era nenhuma coisa assim mercadológica, vamos dizer assim, né? E aí, de repente, no último encontro, por exemplo, no último congresso em Lagarto, eu fui participar da avaliação de trabalho de algumas pessoas que estavam apresentando o trabalho, e a pessoa que estava como moderador, ele começou a divulgar um curso de especialização que ele estava dando de práticas integrativas e complementares. E naquela situação eu fiquei assim, chocado com o cenário, e depois eu fui até conversar com ele, e ele na verdade olhou para mim e disse, por que você está falando isso, né? E eu pensei assim, ele não me conhece, eu também não conheço ele, mas olha só o que está acontecendo, né? Então, enfim, podia ser um curso de formação sério, estruturado que ele estava oferecendo, mas não necessariamente é isso que está acontecendo em larga escala. Isso é só um aspecto da formação, de inúmeros outros que a gente poderia problematizar. Se a gente vai para o âmbito da pesquisa, a gente está numa diversidade epistemológica, né? Uma diversidade de modos de compreender o fenômeno. Né? Toda essa complexidade que a teoria, né, da racionalidades médicas já trazia de Madel, a gente pode incrementar aí uma série de outros aspectos também que fazem com que a gente olhe para esse fenômeno e pense, nossa, que complexidade isso, como se debruçar na construção de conhecimento em torno das PICs. Se a gente vai para o âmbito da gestão, todo esse desafio que foi vivido atualmente e, né, essa questão estrutural desde a fundação da política, onde não se tem financiamento, onde não se tem recurso indutor, né? Então, são muitas questões que estão postas e são desafios enormes. Ao mesmo tempo que as práticas integrativas elas vão ganhando, né? É interessante, Islândia, falar disso, né? Não tem um conceito de práticas integrativas. Eu me lembro que a Carmen, ela falou que o nome práticas integrativas e complementares surgiu assim porque todos os outros propostos eles foram negados, foram criticados. Então, põe práticas integrativas e complementares. E hoje, né, se a gente for tentar também construir uma definição específica, o tanto de apropriação de ideias, de entendimentos que se tem em torno, né, dessa nomenclatura é extremamente grande e complexa. Então, acho que são inúmeros desafios. Né? A questão é que a criança cresceu, né? Ela está aí no segundo setênio. E aí? O que a gente faz? Qual que são as crises e os caminhos? A gente vai falar disso, né? Dessa criança que então agora já não tem mais dente de leite, então já é a segunda dentição, né? E que tem um pensar já mais estruturado, capaz de uma compreensão de um cognitivo mais racional. Então, esse momento, quando a Islândia fala que a gente está com a carta de princípios agora amadurecida, né, com essas causas, que esse processo, e com uma adesão mais consciente dos atores, quer dizer, o que significa, então, agora eu olhar para essa construção histórica e para esse conjunto de pessoas que está junto, decidindo estar junto, e eu agora me assim realmente vinculo conscientemente, sendo signatário de uma carta de princípios. Então acho que é isso que é a perspectiva, né, Islândia, que eu entendi, que está aí e que é um próximo movimento, né? E esse movimento que a gente começou hoje, que é o Conversas em Rede,
que a gente quer fazer uma vez por mês, né? E que no mês que vem, a gente falou bastante da Carmen, a gente vai ter a Carmen, já, assim, ela já comprometeu, então agora ela não pode mais voltar atrás, e já estou falando aqui também para ela não voltar atrás. E que a Carmen vai estar discutindo com o Eimar, exatamente, porque a educação popular em saúde, e é tão interessante porque eu acompanhei o surgimento da rede Adipop, na época como médica de família, e aí depois venho e atuar na Rede Pix, né? Então a gente vai ter essas conversas com duas pessoas também que eu amo, queridas demais e que esse Brasil inteiro ama, né? Que é Eimar Mourão, falando da educação popular, uma pessoa assim que traz isso na construção de vida dele, né? E a gente entender isso também da Carmen, que foi uma pessoa também assim de um papel crucial, né? Eu acompanhei e aprendi muito. Eu falo que a Carmen é uma professora para mim de política de saúde, né? De como foi aquela construção. E a gente fez no site na Islândia do CABCIM, do consórcio, com o Charles Tesser, a gente fez essa live do consórcio sobre o histórico da política para quem está, porque tem muita gente que está acompanhando a gente, comentando que bonito falar da história, então tem a história da PNPIC lá também. Gente, então, eu acho que a gente está precisando fechar, né? Eu acho que está todo mundo aí já adorando a conversa, mas também muito tempo de tela, né? E agradecer muito vocês dois, assim, eu acho que se cada um puder um minutinho, né? Está perguntando se a carta é acessível, esse mês, até o final de outubro, vai estar essa carta, a gente está conseguindo organizar a estrutura, assim, também de O site. comunicação para isso, o site, né, para isso estar lá disponível, né, então é isso, eu queria um minutinho de vocês para a gente, então, já fiz a propaganda da próxima, que vai ser na primeira semana de novembro, logo depois do feriado, todo mundo descansado, como hoje, estava todo mundo descansado, chegando de viagem, né, Alexandre, lá da Chapada, Islândia, chegando do interior. Não, não. Chegando de um dia de trabalho, mas muito feliz. Em relação à carta, só reforçando, Iracema, a gente, antes dessa expansão, a gente não precisava de carta porque ela era lida e relida nos eventos e dava conta, né? Então, com esse crescimento, né, e essa expansão muito grande, a gente sentiu necessidade de ter um site onde possa estar ancorando algumas informações. Como eu falei, tudo é muito debatido, então o site está sendo construído há 1 ano e meio. Por quê? Tira isso, tira isso, coloca isso. Dá trabalho fazer consenso, mas qual é a vantagem? É porque quando ele vai, já foi consensuado, as pessoas que construíram, elas já sabem o que estão construindo. Então, como é um movimento também que é muito fluido, é normal que as pessoas que vão chegando, elas não entendam o processo, mas que estejam abertos também a saber que tem uma história, né? Por isso que a gente está aqui agora articulando melhor a comunicação, né? Você, o Renê, o Laírton, já tem um GT, por exemplo, uma pauta que a gente disse que não ia discutir enquanto não tivesse madura era formação. Gente, formação não é fácil. Uhum. E aí a Marilene com o grupo, com a Karen, com a Milene, olha que são pessoas de lugares completamente distintos, estão num GT de formação, vai ter novidade aí, estão trabalhando bastante, né, na ideia de fazer uma discussão, que eu acho que é uma discussão muito séria. Marilene Cabral do GT de Racionalidades e vai estar junto com o grupo discutindo a questão da formação, né? Envolve várias questões, inclusive a perspectiva, como trouxeram aí no Facebook, do capital, né, Alexandre? A gente já viveu isso no Intercongrepix, eu lembro do Bernardo preocupado com gente que escreveu trabalho chamando prática integrativa de equipamento, uns equipamentos de prática integrativa, a gente teve muita pressão naquele congresso do mercado. Iracema está rindo porque ela sabe das reuniões alongadas até a noite para a gente conseguir uma programação que trouxe, inclusive, a medicina tradicional, né, Alexandre? Que foi emocionante. O Davi Copenhaua, o Ayrton Krenak, que não era famoso naquele tempo, estava lá no nosso Intercongrepix, foi convidado, estava numa roda com a gente. Então, assim, eu acho que
estou muito feliz. Eu acho que registrar essa história é dizer que a gente tem história. Agora, não estamos sozinhos, existe um lastro de pessoas que é impossível dizer o nome, Iracema, porque tem muito ator que não aparece, mas que está na roda com a gente. Por exemplo, no último congresso, a Luísa Huber, que fez contato com o COFEM, que possibilitou financiamento. Então, assim, tem muita gente que não aparece em live, que não aparece no Facebook, mas pode ter certeza que não está nem no canal do WhatsApp, que não está no Facebook, mas está trabalhando diuturnamente, dia e noite, para que as coisas aconteçam. Eu acho que esse é o sentido da rede. Eu espero que a gente também seja inspiração para continuar acreditando, assim como os indígenas que vivem resistindo. Para mim, Alexandre, a gente tem uma política que nasce na resistência, adquirimos a capacidade de resiliência e a rede, eu acho que vai dando luz a essa construção que vai acontecendo com uma mudança paradigmática de respeito ao outro, de respeito, né, à diversidade, mas de também respeito ao planeta, que eu acho que essa é uma discussão que a gente já começou lá no Intercongrepix, Iracema, né? Por isso que a gente trouxe o Davi Copenhaua, né, de dizer que também não há PIX sem democracia, não há PIX sem SUS, e pela própria cosmologia das práticas, não há PIX sem um território vivo, né, de natureza e de amorosidade. Então, gratidão e até a próxima conversa. E, Alexandre, você quer falar mais? Sim, quero encerrar também agradecendo a oportunidade. Para mim foi uma alegria recontar, né, essa história, porque eu também me reconectei aqui afetivamente com várias pessoas, com vários registros. Inclusive, eu nem tinha assim, falado de Marcelo Pelizoli, que é um grande amigo, parceiro. Foi uma amizade também maravilhosa, assim, que a gente pôde nutrir ao longo dos eventos. E tantas outras pessoas queridas, né? Eu acabei também não falando do pessoal do Ceará, mas Bernardo é assim um parceirão também. E no primeiro Congrepix a gente teve o Adalberto Barreto com a gente, que é uma pessoa também extremamente preciosa, assim, né, com o trabalho da terapia comunitária integrativa lindo, né? Enfim. E quero dizer que eu compartilhei aqui no chat, eu não sei se chegou lá no Face o vídeo do primeiro evento, assim como a carta que a gente produziu no primeiro evento, né? Porque, de certa forma, esses princípios que foram sendo estruturados também em Recife, eles vieram também de coisas que foram gestadas lá. Então, eu compartilhei também. Mas a gente, a gente vai encaminhar de alguma forma, a gente faz chegar mesmo depois, né? Quando tiver o site, todos esses eventos, eu botei uns links aqui, mas vai ter lá no site. E, Iracema, eu esqueci de fazer um chamado, que é importante. O Observa Pix, junto com o ICIC, isso é uma grande vitória também. A gente está fazendo uma pesquisa de as pessoas, na verdade, como foi o cuidado, né, o autocuidado com a saúde, se usaram as práticas integrativas. Então, assim, eu considero uma grande conquista uma outra unidade da Fiocruz, hoje está trabalhando e interessada nessa perspectiva, né, do uso das práticas integrativas. Então, se vocês puderem divulgar nas suas redes pessoais, responder o questionário, quem usou, quem não usou, é super importante, até inclusive porque o Nordeste está com baixa representatividade. Então, para não fazer feio, vamos aí responder o Pix Covid, que está nas nossas redes. Obrigada. Gente, então, super obrigada, beijos, e a gente continua aí nosso trabalho no dia a dia, na rede, e fica o desafio aqui que a comunicação faz para vocês dois, da gente gravar um pequeno vídeo depois, esse está gravado como live, mas da gente contar essa história num filme, que a gente já fica aí, tá bom? Então, beijo, boa noite para quem está em casa. Tchau, tchau.